Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lidere. Se você ainda não está inscrito no canal, já clica para se inscrever e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui. Já deixa o seu like nesse vídeo porque isso também vai ajudar bastante o canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar quais são as 7 lições que te tiram do jogo na liderança, se não aprendidas, que eu aprendi ao longo da minha carreira desde quando eu tive meu primeiro emprego formal aos 17 anos. Para você entender um pouco melhor as 7 lições, eu vou compartilhar com você de forma resumida um pouco da minha história. Tudo começou quando eu tinha 15 anos, em 2002, e eu decidi aprender inglês. Eu tinha um casal de amigos que falavam inglês e eu quis também poder me comunicar com eles e decidi aprender inglês. Eu dedicava diariamente algumas horas de estudo pela internet. Era algo que eu gostava demais e eu fui seguindo adiante, principalmente depois que eu percebi que eu estava evoluindo e que eu conseguia me comunicar. Depois de mais ou menos um ano estudando todos os dias, na época eu tinha tempo para isso, eu resolvi começar a dar aulas de inglês. Então eu consegui obter alguns alunos, comecei com algumas aulas particulares e um ano depois, ou seja, 2 anos depois que eu iniciei a estudar inglês pela internet, eu resolvi me aplicar em uma posição de professor de inglês em uma escola. Eu fui selecionado para aquela vaga, meu inglês já era bastante fluente na época e foi uma época que eu aprendi bastante, porque eu precisava estudar e aprender para poder ensinar e eu tive um salto assim, gigantesco no nível de conhecimento do meu inglês. Eu sempre tive um perfil mais introvertido, então essa época, quando eu comecei a dar aulas de inglês, foi uma época bastante importante para eu vencer a minha timidez, para eu poder me comunicar e falar em público. Então isso foi algo que me ajudou bastante no meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Durante a minha experiência na escola, depois de mais ou menos um ano que eu estava dando aulas de inglês, porque eu estava realizando um bom trabalho na época, me convidaram para assumir a posição de coordenador pedagógico para liderar outros professores. Foi aí que eu tive a minha primeira experiência de liderança, porém foi uma experiência um tanto frustrada. Não consegui me adaptar muito bem na função em si, tive várias dificuldades. Depois de 4 anos nessa escola, eu me apliquei em uma posição em uma empresa global. Eu fui selecionado para trabalhar nessa empresa, o fato de falar inglês me ajudou bastante também. E eu comecei e tive um choque inicial porque o ambiente corporativo, para mim, me pareceu muito diferente do ambiente acadêmico em uma escola. E aí eu quase saí desse emprego nessa empresa global depois de 3 meses, mas resolvi continuar e aí as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Na função que eu desempenhava, a gente tinha várias mudanças nos processos. E como eu tinha um histórico de alguém que sempre gostou muito de aprender, de ensinar, os processos novos que chegavam na equipe eram os processos que eu sentava, eu estudava. E logo na sequência, os meus colegas, inclusive colegas que tinham muito mais experiência do que eu, mais tempo de empresa, eles vinham até mim para me consultar porque eu tinha estudado aquele processo, eu acabava sabendo mais do que eles. E aí por essa razão, devido a esse perfil meu de aprender, de ensinar e de gostar de fazer isso, eu fui me tornando uma referência na equipe, eu fui me despontando como um líder pela referência do conhecimento que eu tinha. Teve uma situação em que o meu supervisor da época ele saiu de férias e eu fiquei no lugar dele, como substituto temporário dele durante os 30 dias de férias que ele tirou. E durante esse período das férias dele, eu tive um clique e percebi que é isso que eu gostaria de fazer, eu gostaria de liderar pessoas. Então, depois de 3 anos nesse emprego, nessa empresa global, eu assumi a minha primeira posição de liderança como supervisor e logo no início da minha liderança, eu tive desafios normais, por ser algo novo para mim, mas eu estava uma postura bastante controladora, eu dividia pouco do controle e da minha liderança com a equipe. Isso não porque eu queria, mas porque eu não conhecia uma outra forma de liderar. Foi nessa época, então, que eu comecei a fazer um MBA em gestão de pessoas e eu aprendi mais sobre delegação, sobre empoderar a equipe, sobre dar feedback e eu comecei a aplicar aquilo que eu estava aprendendo. Fiquei 2 anos nessa posição de supervisor e no fim de 2013 eu fui promovido a gerente e logo no início da primeira equipe que eu fui liderar também tive vários desafios e várias dificuldades para adaptar o meu estilo de gestão ao perfil da equipe de cada colaborador. Eu tinha tido experiência até então de liderar equipes que tinham menos experiência, que eram novos na empresa, que não conheciam muito, e eu tinha que liderar eles um pouco mais próximo devido ao nível de maturidade deles que não era tão alto. Porém, nessa equipe que eu assumi como gerente de pessoas, era uma equipe que tinha uma parte que também não era tão experiente, mas tinha uma outra parte da equipe que era mais experiente. E eu tive dificuldades e conflitos e alguns atritos, porque eu não havia aprendido ainda a desempenhar e a exercer a liderança situacional.
Foi um período de bastante aprendizado para mim, e aí o divisor de águas na minha liderança vem em 2016, quando eu conheci a gestão ágil, que é a liderança utilizando frameworks, utilizando métodos ágeis. Isso fez toda a diferença para mim. De início não fez muito sentido para mim, mas depois, conforme eu fui me aprofundando e aplicando os conceitos e desenvolvendo a mentalidade ágil, isso fez toda a diferença para mim. E desde então eu venho trabalhando com a minha equipe para ter uma mentalidade de melhoria contínua, pude criar uma equipe autogerenciável de alta performance dentro desse ambiente de gestão ágil. Bom, agora vamos para as 7 lições que eu aprendi ao longo dessa jornada que eu resumi para vocês aqui. A primeira lição não é sobre você, é sobre os seus liderados. Liderar não é somente gerar resultados, liderar é você cuidar das pessoas que vão estar responsáveis por gerar os resultados, que são os seus liderados. E essa mentalidade ela vai refletir no seu dia a dia, na sua postura, em como você lidera, como você interage, como você se comunica com a sua equipe. A equipe, qualquer pessoa percebe de cara quando tem um líder que é narcisista, que olha muito para o seu próprio umbigo, mas também, por outro lado, percebe já rapidamente quando tem um líder que se importa de fato com elas. Então, cuidado na forma que você utiliza para você reconhecer o trabalho dos seus liderados e se você está dando os devidos créditos para aquilo que a sua equipe está fazendo, pelas conquistas atingidas. Toma cuidado se você não está sendo o centro das atenções em todas as situações, ou se você de fato está empoderando e colocando os holofotes na sua equipe, porque liderar não é sobre você, é sobre os seus liderados. Até você assumir uma posição de liderança, é sobre você. Você é um contribuidor individual. A partir do momento que você assume um cargo de liderança, não é mais sobre você, é sobre os seus liderados. Lição número 2 é a diferença entre os papéis do líder e do gestor. E aqui eu não estou falando sobre a diferença de ser um chefe ou de ser um líder. Não, estou falando sobre 2 papéis que são essenciais e que precisam ser desempenhados pela mesma pessoa essa que ocupa uma posição de liderança. Então, vamos entender primeiro a diferença desses 2 papéis que você precisa desempenhar quando você está em uma posição de liderança. Seja você um líder, funcionário de uma empresa, ou como empreendedor, o líder da sua equipe na sua própria empresa. O gestor, ele é o responsável por garantir que a equipe consiga realizar o mesmo trabalho realizado ontem de forma mais rápida, com maior qualidade e mais barato. O líder, ele é o responsável por dar uma visão para a equipe, por dar um propósito, por desenhar um caminho a ser seguido, por dar um destino para a equipe aonde eles podem chegar como parte da evolução e do crescimento deles. Ele vai ser o facilitador nessa jornada, ele vai remover os empecilhos, ele vai dar todo o suporte necessário para que a equipe consiga realizar o seu trabalho e consiga evoluir rumo a esse objetivo e essa visão que está claro para todos. E o líder também ele precisa ser um exemplo daquilo que ele defende. Não adianta você ser somente um gestor sem ser um líder. Na minha visão, isso é algo que não funciona por muito tempo, porque você vai ter um nível de crescimento e de engajamento da sua equipe bastante limitados. Se você simplesmente focar no seu papel de gestor, de melhorar, de ser mais barato, ser mais rápido, com maior qualidade, sem a equipe ter esse propósito, essa visão e você ser um facilitador do processo, o crescimento e o engajamento da sua equipe vão ficar limitados. Na minha visão também, não é suficiente você ser somente um líder sem ser um gestor, porque você, na posição de liderança, você está gerenciando recursos que são limitados, recursos humanos, recursos financeiros. Então, não vai ser sustentável se você não desempenhar também o papel de gestor e escolher somente ser um líder. Então, essa é a diferença entre os papéis de líder e do gestor, e que em uma posição de liderança você precisa exercer ambos, foi uma grande lição que eu aprendi com a minha experiência. A lição número 3 é: estilos de liderança é o quanto de controle você retém versus compartilha com a sua equipe. Vamos imaginar que seu estilo de liderança ele vai ser representado nesse gráfico aqui. Em um extremo, o controle está totalmente com o líder, em outro extremo, o controle está totalmente com a equipe. Então, conforme você navega entre esses dois extremos, é o estilo de liderança que você está adotando naquele momento. Agora, existem 2 pontos importantes. Uma coisa é a escolha que você faz, da forma que você opera como líder, de quanto de controle que você vai compartilhar com a sua equipe ou não. Essa é uma questão frente ao nível de maturidade que a sua equipe tem.
Então não adianta também, se você tem uma equipe que ainda não está madura o suficiente, você querer compartilhar todo o controle com essa equipe, porque muito provavelmente vai virar uma bagunça. Então você precisa olhar para a sua equipe e ver qual é o nível de maturidade que eles se encontram. Se ainda não está no nível de maturidade atual, trabalhe com treinamento, dando autonomia para eles, acompanhando o trabalho, delegando, para que eles possam crescer o nível de maturidade. Conforme eles crescerem o nível de maturidade, então você também compartilha o controle com eles. Então esse é o primeiro ponto importante sobre o quanto de controle você compartilha, é a decisão que você toma com base no nível de maturidade e preparo da sua equipe. Uma outra questão é você tomar essa decisão com base na situação em si. Então se existe uma situação, por exemplo, onde é uma situação crítica ou uma situação urgente que precisa ser resolvida de imediato, você muito provavelmente precisa assumir o controle da situação de acordo com o nível de criticidade, de urgência ou de emergência. Isso se chama uma liderança situacional. Então, de acordo com a situação, você ajusta o seu estilo de gestão. Agora, um cuidado importante é você não cair na armadilha de achar que a sua equipe nunca está preparada, que você sempre precisa de ter todo o controle, que eles não são capazes de terem mais controle da gestão da equipe. Tome bastante cuidado com isso. Olhe para a sua equipe e faça uma reflexão. Eles estão evoluindo? Se eles não estiverem evoluindo no nível de maturidade, de autonomia, de competência, reflita se não tem um trabalho maior a ser feito com eles nesse sentido para que eles possam desenvolver o nível de maturidade. E como eu disse, conforme eles forem desenvolvendo o nível de maturidade, você vai compartilhando mais controle com eles também. Lição número 4 é: engajamento da equipe é igual a autonomia, maestria e propósito. Para você ter uma equipe automotivada e engajada, você precisa garantir que esses 3 elementos estejam presentes na sua equipe. Autonomia é, dentro das regras e políticas da empresa, a equipe, cada liderado seu, ter a liberdade de escolher como que vai realizar o trabalho. Essa pessoa ter a liberdade para, uma vez definidos os objetivos e as metas, essa pessoa poder realizar o trabalho dela, você dar esse espaço para que a pessoa possa, assim, desempenhar a função que foi atribuída a ela. Evitando a situação de microgerenciamento ou a cada 5 minutos perguntar como está o progresso de uma tarefa em específico. Então, a autonomia é um dos pilares para que você tenha uma equipe automotivada e uma equipe engajada. Maestria é o segundo item. Maestria é você garantir que cada liderado seu e a equipe como um todo, que eles sintam que eles estão desenvolvendo novas competências que são relevantes, que eles estejam trabalhando em algo que importa, e que essa evolução de competência seja algo contínuo, que não seja algo isolado, e que cada um tenha essa sensação de que está aprendendo, de que está bem treinado, bem preparado para desenvolver a sua função. Se não estiver, o que vai ser feito para que possa aprender mais? Então esse é o segundo item da maestria. E o propósito é o porquê, é aquilo que nos faz levantar da cama todos os dias, é o destino, né? A visão que você dá para a sua equipe, de onde eles podem chegar. Então a sua equipe tem uma sensação de propósito também, ou cada um da sua equipe sente que está simplesmente apertando um botão e não enxerga que a tarefa que cada um faz é parte de um todo, que é muito mais importante, de um quebra-cabeça que está sendo montado, e se não existe um senso de propósito na equipe, pode ser que cada um só esteja olhando para a sua peça do quebra-cabeça ali, ou para o seu quadrado somente, sem conseguir enxergar o todo. Então proporcione essas 3 coisas para a sua equipe: autonomia, maestria e propósito, para que você tenha uma equipe engajada e uma equipe automotivada. Lição número 5. Só existe uma forma de saber se a tarefa delegada vai ser bem executada: delegando. Isso não quer dizer que você vai delegar de qualquer jeito e que você não vai treinar a pessoa para a tarefa delegada. Não. Você sim vai alinhar as expectativas, vai delegar a tarefa, você vai treinar a pessoa para que ela possa executar aquela tarefa, e você vai acompanhar a execução da tarefa delegada, bem como dar feedback sobre possíveis ajustes ou reconhecer o trabalho e a evolução que a pessoa está fazendo na tarefa delegada. Mas você só vai saber como a tarefa delegada vai ser executada depois que você delegar. Então você precisa fazer a sua lição de casa de delegar a tarefa bem delegada, e depois você vai avaliar qual foi o resultado. E no resultado tem 3 possíveis cenários. Ou a tarefa vai ser realizada mais ou menos no mesmo nível de qualidade e velocidade que você mesmo desempenhava, ou tem um outro possível cenário: ou a tarefa vai ser desempenhada em um nível até mais alto do que o seu. Pode ser que a pessoa, uma vez que assuma a tarefa que você desempenhava, faça até melhor do que você. E se isso acontecer, comemore. Comemore, pode ser uma surpresa muito agradável para você, mas comemore, porque
É uma tarefa que você fazia, que você escolheu delegar para o desenvolvimento, é uma tarefa que você fazia, que você resolveu delegar para o desenvolvimento de um liderado seu e essa pessoa está desempenhando a tarefa muito bem. Então comemore por essa razão. E um terceiro possível cenário é se você delegar a tarefa e a tarefa não for executada no mesmo nível de qualidade ou de velocidade que você executava. Se isso acontecer, tem alguns cuidados. Primeiro, avalie se o nível de qualidade e de velocidade é um nível aceitável. Avalie também se a pessoa está simplesmente fazendo diferente do que você fazia, não necessariamente pior do que você fazia. Foque no objetivo e na entrega. A entrega está sendo realizada, o objetivo está sendo alcançado, porque se for só uma questão de fazer diferente, não é razão para você achar que a tarefa está pior do que quando você fazia. Se você faz essa avaliação e você avalia de fato que está pior, que não está atingindo o padrão que essa tarefa demanda, então alguns pontos importantes de cuidado para você aqui. Dê o feedback de forma respeitosa, de forma positiva, reconhecendo também a evolução da pessoa, aquilo que ela fez, seja claro o objetivo, treine, seja o coach, o treinador, para que essa pessoa possa sim evoluir e desempenhar essa tarefa cada vez melhor. Lição número 6. Saber quem você é, ou seja, ter autoconhecimento, é o que mais vai te ajudar nas tomadas de decisões. Então, conhecer os seus limites, o que te move, o que é prioritário para você, do que você não abre mão, quais são as suas limitações, o que te irrita, o que te satisfaz, tudo isso vai ser o norte na sua tomada de decisões, tanto nas decisões menores do dia a dia, quanto nas decisões maiores e mais estratégicas. Por isso, a lição que eu aprendi e meu conselho para você é: busque se conhecer. Um processo de tomada de decisões é uma escolha que você faz perante possíveis opções, e você escolhe uma dessas opções. E essa escolha, quando você tem um autoconhecimento, você sabe quem você é, você sabe o que priorizar, o que levar em conta na balança, quando você tem que escolher entre essas várias opções, é algo que te ajuda bastante. Então o autoconhecimento, dentre várias outras coisas, vai te ajudar muito na sua tomada de decisões. Se você não se conhece, você vai ter muito mais dificuldade para você tomar decisões, independente de qual decisão seja essa. E para finalizar a lista, a lição número 7, uma das maiores competências que você pode desenvolver como líder é saber ouvir e fazer as perguntas certas. Assumir que você sabe a resposta, assumir que você entendeu toda a situação ou fazer suposições pode ser algo muito perigoso na liderança. Ouça, escute com atenção, busque entender a situação. Faça as perguntas certas de forma positiva. Use mais o nós do que o eu ou você. E tome cuidado para não ficar distribuindo respostas prontas para a sua equipe, pois isso vai limitar o crescimento deles. Aprenda a fazer as perguntas certas para obter as respostas certas também. Tome muito cuidado em você não assumir que você sabe ou você fazer suposições, que eu, pessoalmente falando, já me enganei muitas vezes de querer assumir uma situação ou achar que eu entendi tudo. Pergunte sempre de uma forma positiva e afirmativa, nunca de uma forma acusatória, mas faça perguntas para tentar entender a situação. Muitas vezes você só vai conseguir a resposta certa se você fizer a pergunta certa também. Pratique então a escuta ativa e você fazer as perguntas, que isso vai te ajudar, principalmente quando você precisa fazer uma análise de causa-raiz de uma situação, você precisa entender por que uma situação não deu muito certo. Então essas foram as 7 lições de liderança que eu aprendi e que eu quis compartilhar com você hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha com pessoas que você conhece, pode ser colegas de trabalho, conhecidos, amigos, parentes. Compartilha com pessoas que você conhece que podem se beneficiar desse conteúdo também. Tem um link aqui embaixo de compartilhar, envie em grupos de WhatsApp que você acha que de pessoas que podem se interessar, via redes sociais. Compartilhe para que esse conhecimento possa chegar em mais pessoas e que o nosso movimento do Lidere aqui no YouTube também, em outras plataformas que eu compartilho o conteúdo, que possam continuar crescendo sempre. Muito obrigado então por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.